Opa, dicas do Rudimar. Recebi hoje essa postagem no grupo de marcenaria sobre esse tamanho de bucha. E aí cada bucha com o seu quilo, quanto ela aguenta. Será que isso é verdade? Será que não é verdade? O que realmente influencia a bucha? Então vamos ter um papo bem cabeça sobre isso hoje, sobre a bucha. Como é que funciona a bucha? Tá? Qual é o estilo de funcionamento dela? Eu vou fazer um vídeo agora certinho com isso, sobre isso, como é que funciona, onde é que ela tem que abrir e o que a gente deve levar em consideração. Qual é a grossura do parafuso, se é um parafuso mais fino, se é um parafuso mais grosso, tá? Se é um gancho que a gente tem que usar, onde é que a gente vai usar essa bucha, como é que ela vai se comportar e o que a gente tem que observar. A primeira coisa que a gente tem que observar é a parede. Quando a gente faz o furo na parede, logo a gente inicia com a broca, tá? A gente entrou na parede, a gente já sente se a parede é folgada, se a parede tem um reboco ruim ou não. Por quê? Se for um buraco firme, do começo ao fim, que nem se fosse numa madeira, assim, pega uma madeira de pinos para fazer um furo, ela meio que esgaça um pouco, né? O furo fica meio tremendo assim entrando. Uma madeira mais dura, ele entra bem justinho, fica bem justo para o buraco da grossura da broca. Então essa observação a gente tem que ter quanto à parede e alvenaria. Porque se o reboco é ruim, o reboco é um reboco podre, como a gente chama, e o que acontece? A broca faz assim, ó, abre um buracão, e aí tu faz um buraco com a broca 8 e entra uma broca 10 ali dentro, ou mais, até 12. Então tu tem que ter esse recurso. Se for o caso de ser uma parede podre, é um reboco podre, e muitas vezes o tijolo também é podre, por estar muito velho ou por ser mal feito, sei lá. O que acontece? Quando faz o furo, já sente na hora. Se der um problema de sentido do buraco expandir, ficar muito grandão o buraco, nós temos que ter outro recurso. Ou tem que ter uma bucha mais grossa para botar no buraco, ou a gente tem que inventar a bucha. Porque muito tempo atrás, eu devia ter, acho que meus 13, 14 anos, isso já faz alguns aninhos já. Eu estive na casa de um primo meu e estranhei que ele fez um furo com a broca, só que ficou um buracão, né? E ele pegou um cabo de vassoura. Ele tinha um pouco de experiência nesse sentido, porque a casa dele era uma parede que foi muito mal. O reboco foi muito podre, o reboco, na verdade, que ele tinha lá. Então o que ele fez? Um cabo de vassoura, cortou um toquinho assim mais ou menos, fez o furo com a broca 8, esgaçou tudo, arrebentou, e ele pegou aquele toquinho de madeira de cabo de vassoura e bateu com o martelo dentro e encaixou dentro da parede. O que aconteceu com isso? Ficou uma parte fixa, ficou bem justo dentro do buraco. Por quê? Porque entrou a porrada, entrou a marretaço, né? E aí ele fixou o parafuso no meio daquele cabo de vassoura. Mesmo que o cabo de vassoura abrisse ou rachasse, estaria bem preso o parafuso lá dentro. E ficou funcionando. Se fez a vez da bucha. Porque a bucha faz isso. Ela está lá dentro, ela expande. Quando o parafuso entra, ele expande a bucha. E isso nós vamos ver agora certinho como é que a gente bota na parede. E outra coisa, no teto. Quando a gente vai colocar numa laje, como é que funciona isso? Se tu colocar retinho na laje, para cima assim, reto, tá? O que acontece? Ele vai fazer força reta para baixo. E aí se tu colocares um gancho para pendurar uma cadeira, vamos colocar uma cadeira daquelas cadeira rede, aquelas cadeiras de balanço, ele faz o dobro de força se for reto. Se ele for assim, se tu colocar ele, em vez de colocar reto, colocar um pouquinho atravessado assim, o furo, e colocar a bucha aqui assim, e o parafuso, o que vai acontecer? A força não vai ser reta para baixo, não vai forçar a bucha em si, vai forçar um pouco o parafuso e o teto todo, tá? Vai ter mais ângulo de sustentação para puxar para baixo. Então tu tem muito mais força assim. E tem que observar também a questão de aonde vai abrir a bucha. Se a bucha for abrir assim para baixo do teto, ela vai quebrar, vai até quebrar a laje em cima, aqui assim, se ela estiver bem para dentro, né? Então a gente tem que colocar ela que ela expanda
ela entra aqui assim e expanda assim, ó. Não, nunca assim. Porque ela pode expandir para baixo e pode quebrar o teu reboco. Mas são detalhes que a gente pode observar, tá? Para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito. Então, como é que a gente funciona? Aqui assim, temos várias grossuras de parafuso. Quando a gente vai na ferragem comprar, eu quero uma bucha 8 com parafuso. Aí o que, que a pessoa vai dar para ti? Um parafuso 4 de grossura para botar na broca 8. Ele funciona? Funciona se o teu buraco na parede estiver bem apertado, bem certinho, tá? Ele faz o trabalho que ele tem que fazer, ó. E aí, segurou. Se o teu buraco, se a parede for boa, se o buraco fica bem apertado, ela firma bem. Mas o que que acontece normalmente? Normalmente não é assim. Normalmente a gente faz o furo e ele, o que acontece? Dá uma escaradinha no... o reboco é um pouquinho macio e lá dentro o buraco do tijolo faz pá! Abre, tu faz o primeiro furo, o tijolo tem vários furos, né? Tu faz a primeira parede, tu furou a primeira parede do tijolo, tem um oco, a segunda parede do tijolo tem mais um oco. Então a bucha normalmente fica nesse meio aqui, ó, ou no primeiro ou no segundo oco. E o que acontece? Ela só abre. E aí, em vez de tu pegar, segurar ela em todo o comprimento dela aqui, ó, em todo o comprimento, tu vai pegar ela só aqui, só vai segurar aqui nessa primeira rosca aqui. E o que acontece? Solta. Aí ela não aguenta, ó. Soltou o parafuso. Parafuso 4 de grossura. Então, eu sempre busco procurar um parafuso mais grosso. Aqui eu tenho parafuso 5. Esse é o 4 também, esse aqui é o 5. Esse é o parafuso 5, tá? O parafuso 5 já é o outro parafuso, ó. Ele já não vem. Sozinho não. Ele não dá aquele arroxo, tá? Porque vai pegar bem pouquinha coisa aqui da bucha no tijolo. Então ele não dá aquele arroxo forte. Mas ele já não volta sozinho. Então se tu apertar na mão ou com uma parafusadeira com um pouquinho torque, funciona muito bem. Outra opção é esse aqui, que é o parafuso 6. O parafuso 6, ele já é bem mais grosso que o 5. Onde é que tá o 5? Tá aqui. E bem mais grosso que o 4. Olha para vocês terem uma ideia da grossura deles. É 6 milímetros, 5 milímetros e 4 milímetros. É 1 milímetro de diferença cada um deles. O que acontece com o parafuso 6? Ah, mas o parafuso 6 não é feito para bucha 8, ele é feito para bucha 10. Claro que ele é feito para bucha 10, se a parede estiver bem forte e o buraco ficar bem firme, sem problema nenhum. Mas quando o buraco não é o comum acontecer, então eu uso direto na bucha 8. Ah, mas vai arrombar toda a bucha por dentro? Não importa. O importante é que fique firme. O que é o resultado da bucha? Fixação. Se ficou firme, não importa se arrombou a bucha, se não arrombou a bucha, ficou firme e bem firme é o que conta. Então, esse é uma das técnicas que eu uso para trabalhar nesse sentido. Você vai botar um gancho na parede, vamos fazer um parafuso. Vai botar aqui assim na parede assim, tá? E tu vai fazer força para baixo, pode botar a bucha 8 sem problema nenhum. Tu pode fazer, o que vai aguentar é o parafuso. Se o parafuso não quebrar, aqui, ó, pode pendurar. Eu me penduro nesses locais. Eu faço o teste me pendurando. Hoje eu estou em torno de 90 e poucos quilos. Já baixei dos 100 já, faz um tempinho, mas não estou em 95, estou em 95 mais ou menos. Então, e segura bem, tá? Me aguenta. Por quê? Porque é assim. Se fosse assim, só uma bucha já não é tão, eu já não fico mais tão confortável de fazer esse teste, tá? Mas assim não tem problema nenhum. Então, se pendurar um armário, vai pendurar assim na parede, ele não vai fazer força para cá, ele vai fazer força para baixo. E nesse arrasto para baixo, o que ele tem que ter? Tem que ter fixação na parede para que a bucha não faça assim. Só isso. E testando firme, esquenta a cabeça. Está muito bem colocado. Podemos conversar muito sobre bucha. E temos muito que conversar sobre bucha. Porque essa daqui é a bucha comum. Bucha comum, tanto de nylon quanto de plástico. O que faz a diferença entre uma e outra?
o preço, muitas vezes. A de nylon aguenta mais a rosca dentro do a rosca parafuso dentro dela. Ela é mais forte nesse sentido do que a de plástico, mas a de plástico faz muito bem esse trabalho, sem problema nenhum, tá? E tem outros tipos de bucha, que nem esses aqui, que nós vamos trabalhar. Eu acredito que amanhã eu vou trabalhar esse aqui, principalmente, e essas são duas buchas bem parecidas, tá? Essa aqui é uma bucha para usar no gesso acartonado. A gente vê também numa outra oportunidade. Provavelmente vou trabalhar essa aqui amanhã, tá? Até amanhã então, pessoal. Tenham todos uma boa noite.